tarde, boa noite. Olha, gente, muita paz para vocês, tá? Na aula de hoje, nós vamos continuar classes de palavras substantivos. Nós vamos pegar, o gênero do substantivo e o plural do substantivo composto, tá? Então, vamos começar da seguinte forma. Eu preciso começar te explicando que existe uma diferença. Qual é a diferença? Gênero gramatical e gênero biológico. Tudo bem? Então, é muito fácil da gente identificar. Vamos começar, por exemplo, pelo gênero biológico. O gênero biológico, por exemplo, eu posso dizer menino e menina. Isso é um gênero biológico. Tudo bem, tá? Agora, o gênero gramatical é o gênero relativo ao substantivo. As palavras vão possuir gênero, é bem verdade, elas vão possuir gênero, só que nem sempre esse gênero gramatical corresponde a um gênero biológico. Ah, Liliane, como assim? Não estou entendendo. Claro que eu te explico, meu amor. Vamos pegar, por exemplo, céu. A gente fala o céu. Então, o gênero gramatical do substantivo céu é masculino. O céu. Natureza. A gente fala a natureza. Então, o gênero gramatical da palavra natureza é feminino. Mas isso não corresponde a um gênero biológico. Porque o céu e a natureza não possuem um gênero biológico. Então, quando a gente fala gênero, agora na aula de hoje, a gente está falando sobre gênero gramatical. É isso que a gente está falando. Então, vamos começar com o primeiro tipo de gênero, que são aqueles chamados biformes. O gênero biforme, gente, o prefixo bi aí quer dizer dois. Então, são duas formas, tá? Uma que atende ao gênero masculino e outra que atende ao gênero feminino. Acabei de te dar um exemplo muito bacana. Menino, menina, né? Boi e vaca, por exemplo, né? Cachorro, cachorra, tá? São gêneros biformes. Tudo bem? Existe uma coisa chamada heteronímia. Ai, mais palavrão, Liliane. Não tem mais palavrão. Heteronímia, na verdade, é quando eu tenho gêneros biformes com radicais diferentes, tá? Então, por exemplo, boi e vaca. Observa, o radical de boi é diferente do radical de vaca. Então, isso recebe o nome de heteronímia. Muito embora continua sendo biforme. Continua sendo biforme, não mudou o fato de ser biforme, tá? Então, observa que os biformes nós podemos ter de mesmo radical ou de radicais diferentes. Certo? Tranquilinho. Bom, do mesmo jeito que nós temos a classificação de biforme, nós vamos ter a classificação de uniforme. O prefixo uni quer dizer um. Então, uma forma. Então, o gênero uniforme vai ser uma forma para os dois gêneros, certo? Uma forma para os dois gêneros. Então, esse gênero uniforme aí, ele possui 3 divisões. Eles vão poder ser sobrecomum, comum de 2 e epiceno. Isso é uma divisão do gênero uniforme. Eu ainda estou falando do gênero uniforme, é só uma subdivisão, tá? Então, vamos começar com o comum de 2. O comum de 2 é a mesma palavra para o masculino e para o feminino. Mas o que vai designar o gênero é o artigo que acompanha. Por exemplo, colega. Nós falamos, por exemplo, a colega e o colega. Então, isso com certeza é um comum de 2. É a mesma palavra, mas você determina o gênero pelo artigo. Do mesmo jeito que a gente tem colega, por exemplo, estudante.
Você, estudante, né? Então observa, é o estudante, a estudante, comum de dois. Do mesmo jeito que temos comum de dois, nós vamos ter um outro subtipo que seria sobrecomum. Olivia, o que é o sobrecomum, minha filha? Sobrecomum é exatamente tudo igual. Tanto a palavra quanto o artigo vão designar ambos os gêneros. Por exemplo, a palavra criança. A gente sempre fala a criança. Ela pode ser do gênero masculino, ela pode ser do gênero feminino, mas sempre falamos a criança. Do mesmo jeito que falamos, por exemplo, a palavra testemunha. A testemunha esteve no tribunal. Ela pode ser do gênero feminino, como ela pode ser do gênero masculino. Então, tanto criança quanto testemunha são chamados de sobrecomuns, tá? Ok. E o terceiro subtipo, tá? É o que nós chamamos de epiceno. O epiceno serve para bichinhos, animais. Mas é claro que eu estou falando de animais que não são biformes, né, gente? Pelo amor de Deus. Por exemplo, cachorro e cachorro é biforme. Agora, o epiceno são aquelas palavras em que ela só serve para os dois gêneros. Tipo, onça. Uai, você há de convir comigo, não existe a possibilidade de onça ser biforme. Não tem, gente. Eu vou falar onça e onço? Jamais. Jamais. Então, o que eu faço? Eu uso a palavra onça para os dois gêneros. Ah, Liliane, como eu vou identificar o gênero? Acrescentando macho ou fêmea. Então, por exemplo, né? A onça macho. A onça fêmea. Mas observa que eu botei o artigo a aí, por quê? Porque esse artigo a, ele vai concordar em gênero com a palavra onça. Se eu fosse, por exemplo, usar pinguim, pinguim é masculino, então, por exemplo, o pinguim. Sendo assim, observa que vai ser o pinguim macho ou pinguim fêmea. Então, o epiceno, você vai identificar o gênero acrescentando macho ou fêmea, certo? Então, observa que em relação a gêneros dos substantivos é tudo muito simples, é tudo muito fácil, né? São duas classificações e uma subdivisão. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês, tá? A gente tem que tomar determinados cuidados com a significação de algumas palavras. Isso a gente tem que tomar cuidado. O exemplo mais clássico, a palavra cabeça. Observa que são significados diferentes. Tudo bem, eu concordo, existe o cabeça, existe a cabeça. Eu concordo que existe, é claro que sim. Mas são coisas distintas. A cabeça, parte do corpo humano. O cabeça, o líder de alguma coisa, tipo Antônio Conselheiro, por exemplo. Foi o que deu, tá? Ou, por exemplo, a palavra capital. Eu posso dizer o capital, existe. A capital, existe. Mas são coisas diferentes. A capital, digamos assim, tem a ver com a localização, tem a ver com a geografia. Quando eu falo o capital, eu estou falando de grana, eu estou falando de dinheiro, certo? Então são significados diferentes, então tem que tomar muito cuidadozinho com essa variação aí, tá? Bom, eu acho que em termos de gênero tá ok. Eu preciso falar alguns pontos específicos do plural do substantivo composto. Eu sei que você pode virar para mim e falar assim, tá bom, Liliane, ok, vamos definir plural do substantivo composto. Vamos definir primeiro o substantivo composto? Sim, vamos! Substantivo composto é aquele que vai ter dois radicais. Assiste a outra aula que você vai ver. Então, por exemplo, navio, escola, amor perfeito, tá? Mula sem cabeça. Que Deus, gente. São substantivos compostos, tá? Então, nós vamos determinar alguns casos peculiares aí. O primeiro caso peculiar é o seguinte. Quando eu tenho um substantivo composto, em que o segundo termo, ele especifica o primeiro, tá? Tipo, navio, escola. Observa que de
todos os navios, eu estou me referindo àquele que é escola. Então eu especifiquei. Quando o segundo termo especifica o primeiro, só o primeiro vai para o plural. Então o plural de navio, escola, é navios, escola. Certo? É fácil, tá? Abelha, rainha. Dos tipos de abelha, eu estou especificando uma que é a rainha. Então, o plural de abelha, rainha, é abelhas, rainha. É um caso, tá? O outro caso é sempre que eu tiver um verbo e um substantivo, por exemplo. Aline, tipo o quê? Guarda-roupa, por exemplo. Gente, verbo é uma classe de palavras que não tem plural. Você fala, não tem. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Isso é conjugação. É conjugação. O verbo amar não tem plural. Vou falar o quê? Nem sei como é que ficaria, mas enfim, tá? Ele não tem plural. Se ele não tem plural, é natural que no plural do substantivo composto o verbo não vá para o plural. Só o substantivo, só o segundo termo. Então, por exemplo, o plural da palavra guarda-roupa seria guarda-roupas. Roupas vai porque é substantivo. Guarda não vai porque é verbo. Ok? Muito tranquilo esse caso aí, tá? O terceiro caso, tá? Seriam palavras repetidas. Quando a gente tem palavras repetidas, só a última vai para o plural. Por exemplo, menina, eu tô no corre-corre. Vocês já falaram isso? Aqui em Minas é muito comum. Eu tô no corre-corre. Então, o plural de corre-corre é corre-corres. Só a última vai para o plural. Que, diga-se de passagem, gente, pra mim, sonoricamente é melhor. Muito mais agradável. E o último caso especial é quando a gente tem um substantivo composto com preposição. Aí, Nene, o que é um substantivo composto por preposição? Copo de leite. Tá vendo o dia aí? É uma preposição, tá? É uma preposição. Então, por exemplo, lírio do vale. Também é uma preposição. Então, isso são o que nós chamamos de substantivos compostos preposicionados. Tá bom? Quando a gente tem um substantivo composto preposicionado, só a primeira é que vai para o plural também. Então, por exemplo, o plural de copo de leite. Nossa, eu comprei copos de leite. Lírio do vale. Lírios do vale. Então, toda vez que você tiver esse substantivo composto preposicionado, tá? Só a primeira é que vai para o plural. Só ela. Certo? Beleza. Esses são os casos específicos de plural do substantivo composto. Gente, quase que eu me esqueci de falar o grau do substantivo, misericórdia, não posso. Olha, de uma forma geral, a primeira divisão, o grau é aumentativo, diminutivo. Ok, acredito eu que as próprias palavras já definem, né? O que vai acrescer aí é que eu posso falar no grau, né, que nós chamamos de analítico ou sintético. A minha forma de guardar essa informação é que o analítico é sempre uma expressão mais extensa. Por exemplo, aumentativo analítico, casa grande. Observa, casa grande é uma expressão mais extensa, tá? Agora, por exemplo, aumentativo sintético, casarão. Observa, eu reduzi isso aqui, eu sintetizei isso aqui, tá? Liliane, e no diminutivo? A mesma coisa. Diminutivo analítico, casa pequena. Diminutivo sintético, casinha, tá? Então, observa que
Basta você agora guardar o que é analítico e sintético. Se você quiser, você pode utilizar a minha forma de pensamento, que normalmente ela funciona bem sim, tá? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는. Então, gente, agora que acabamos essa parte do substantivo, eu separei aqui pra gente 3 exercícios pra gente poder fazer. É claro que eu vou tentar colocar os exercícios ao lado para você poder me acompanhar, né? Então, vamos começar com o primeiro, tá? O primeiro exercício, eu estou lendo, tá, gente? Claro, né? Não sei o exercício de cor. O primeiro exercício é da VUNESP, tá? E aí começa da seguinte forma. Na passagem do terceiro parágrafo, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar. O substantivo empregado no diminutivo contribui para expressar a ideia de... Olha, quando a gente usa o diminutivo do substantivo, às vezes nós não estamos falando só de diminuto, de algo pequeno, tá? Às vezes tem uma intenção. Essa intenção às vezes pode passar uma ideia de desprezo, tá? Às vezes de algo, digamos assim... carinhoso, então tem uma intenção, né, por trás da fala, né, que a gente produz. Então, vem enriquecer nosso canteirinho vulgar. Observa, quando a gente fala nesse contexto, canteirinho não é porque ele é pequeno, tá? Ele tá dando a ideia de simplicidade. Então, quer dizer, é o nosso canteirinho, algo simples. É uma coisa que a gente que é mineiro, a gente fala muito, tipo assim, eu fiz uma coisinha ali, é justamente para mostrar uma simplicidade. É por isso que a resposta dessa é a letra C. Tudo bem? Simplicidade. Bom, questão 2, tá? Edecão. Esta semana, uma revista de automóveis trouxe o lançamento de um novo modelo de carro e publicou o seguinte comunicado. Ele pode ser adquirido na cor verde clara, já vem com porta-copo e alto-falante de série. Marque a alternativa que apresenta corretamente o plural do substantivo composto. Ok. Então, primeiro, verde clara. Isso aqui, gente, é um adjetivo composto. Por via de regra, tá? Que inclusive é a nossa próxima aula, a regra geral é que o adjetivo composto, o último, vai para o plural, salvo as exceções. Né? Então, se eu tenho verde clara, né? O último vai para o plural, então seria verde claras. Ok. Já vem com porta-copo, tá? Então, porta quer dizer no sentido de portar, é um verbo, tá? Copo é um substantivo. O verbo não vai para o plural, como já vimos na aula. Então, ele vai ficar no singular. Já o substantivo vai para o plural. Então, o plural de porta-copo vai ser porta-copos, certo? E alto-falante. Esse alto aí é um advérbio. O advérbio também não vai para o plural, tá? Ok? Só a última palavra no caso. Então, o plural de alto-falante é alto-falantes. Então, vai ficar verde claras, porta-copos, alto-falantes. Por isso que a resposta é a letra A. Tudo bem? Então, beleza, ó. Nós vamos agora para a questão da sesgranria. Então, ó, em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra sublinhada e o substantivo a que se refere mantém o mesmo sentido? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu alterar o adjetivo, a posição do adjetivo em relação ao substantivo, eu posso ter mudança de sentido, certo? Ok, eu quero aquela alternativa em que isso não vai ocorrer. Então vamos ver a letra A aí, ó. Algum autor desejava minha opinião sobre o seu trabalho, tá? Se eu falo algum autor, eu estou falando qualquer autor, pelo menos alguns, um mínimo, um número.
Quando eu viro e falo autor nenhum, autor algum quer dizer nenhum. Então eu altero o sentido. Então não pode ser a letra A. Lembra, a gente está querendo aquela em que vai manter o mesmo sentido. Letra B. O mesmo porteiro me entregou o pacote na recepção. O mesmo porteiro, né? Se eu alterar a palavra aí de posição, né? Eu vou mudar também o sentido. O mesmo porteiro e o porteiro mesmo. Quer dizer, o porteiro mesmo quer dizer ele próprio, tá? Então eu altero o sentido. Letra C. Meu pai procurou uma certa pessoa para me entregar um embrulho. Uma certa pessoa, uma pessoa certa. Quando eu falo uma pessoa certa, quer dizer o seguinte: tem que ser aquela pessoa. Pronto, é isso. Sem tirar nem pôr. Então alterei o sentido. Na letra D. Contar histórias é uma prazerosa forma de aproximar os indivíduos. Contar histórias é uma forma prazerosa. Observa que se eu falo prazerosa forma ou forma prazerosa, eu estou falando exatamente a mesma coisa. Eu não tive alteração de sentido. Então, se eu não tive alteração de sentido, a nossa resposta é a letra D de doido. Tudo bem? Ok. Na letra E fala: grandes poemas épicos servem para perpetuar a cultura de um povo. Ok. Grandes poemas é diferente de poemas grandes. Quando eu falo poemas grandes, eu estou falando da extensão do poema, né? Quer dizer, ele demora, ele não para, aquela coisa toda, tá? E a última que eu selecionei para hoje é da VUNESP, tá? Então vamos lá. As palavras destacadas na frase: a preocupação excessiva com as métricas pessoais pode levar à padronização e à robotização de seus usuários. Tem como sinônimos, respectivamente, então, uma questão de substantivo, mais de vocabulário, né? Que vocês usam muito, por exemplo, em redação, na questão de retomada, coesão e assim vai. Muito bem. Observa que quando se fala pode levar à padronização, eu estou falando de pode levar à estandartização. E quando eu falo robotização, eu estou falando de automatização. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Letra B de bola, ok? Padronização, gente, por mais que você não conheça esse termo, né? Você sabe que descentralização é tirar o centro, que não é a mesma coisa de padronizar, né? Estatizar é tornar estatal, que também não é a mesma coisa de padronizar. Eu posso ter coisas privadas que não são estatizadas. Particularização quer dizer tornar algo particular, tá? E não é padronizar. E alienação quer dizer... A alienação quer dizer fora de uma razão, vamos dizer assim. Uma pessoa alienada, ela é fora de uma razão, ela vive num mundo paralelo. Então, por eliminação, você chegaria a essa resposta também, tá bom? Então, ó, daqui pra frente eu vou tentar pelo menos resolver alguns exercícios com vocês. Eu sei que não tem tempo da gente resolver muito, mas dá pra resolver uns 3, 4zinhos aí e nós vamos fazer, tá bom? No mais, gente, ó, um beijo pra vocês, um beijo enorme pra vocês. A próxima aula nossa vai ser sobre adjetivo, ainda sobre morfologia. Como eu disse a vocês, nós vamos pegar as grandes classes, tá? Eu espero você aqui comigo. Obrigada por ter me acompanhado até agora, tá? No mais, milhões de beijos, muitos beijos pra vocês. Até a próxima. Tchau, gente!